Pai Celeste. A Ti nós consagramos esta noite, noite que nunca mais vai se repetir, noite que Tu tens um recado especial para nós, uma palavra aos nossos corações, como filhas, como filhos, como pai, como mãe, como avô, como avó, como igreja de Cristo Jesus. Se conosco nesta noite, entregamos esta parte inicial do culto, que é quando nós nos ocupamos especialmente em trazermos um cântico de adoração, um cântico de louvor à Tua presença, pela Tua fidelidade em nos sustentar dia após dia, e pela Tua misericórdia renovadora a cada manhã, pelo Teu amor sempre de novo que vem ao nosso encontro. Se conosco, ó Senhor, porque queremos aprender a Te adorar, e ensaiamos isso também nesta noite, o ensaio daqueles que querem aprender a Te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ouça o nosso cântico, que ele seja mais do que um cântico bonito, mas que seja louvor a Ti, adoração a Ti, ó Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 6:6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e destas palavras falarás assentado em tua casa. Destas palavras falarás andando pelo caminho. Destas palavras falarás ao deitar-te e ao levantar, e também estas palavras atarás como sinal na tua mão, e elas te serão por frontal entre os teus olhos, e estas palavras tu escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Oremos. Pai, tem coisas que nós não gostamos de ver e de nem nelas pensar, até porque elas nos machucam, e nós fugimos de tudo que nos machuca. Mas nós sabemos que, às vezes, não há outro recurso que senão o recurso que nos desestrutura para Tu nos estruturares segundo a Tua vontade. Pai, pedimos que Tu nos unjas e Tu nos toques ao refletirmos sobre esta passagem bíblica neste momento agora, em nome de Jesus. Amém. Quero assentar-se, por favor. O texto que nós lemos é um texto lá do Antigo Testamento, do início da Bíblia, e é um texto de uma validade pedagógica quase que incomum. Fala da importância de determinadas verdades serem repetidas de manhã à noite, e indiretamente fala da nossa memória tão curta e da nossa memória que tantas vezes não carrega, não sustenta e não se lembra daquilo que é o fundamental. Deuteronômio 6 é um texto lá do Antigo Testamento, quando Deus, através do seu homem, do seu alto-falante, diz que os pais
E hoje à noite eu quero falar especialmente com os pais, mas não exclusivamente com os pais. É óbvio que eu quero falar com nós que somos filhos também. Talvez pai tu não és, mas filho tu és. Mas eu quero falar com as mães, quero falar com as filhas, quero falar com as vós e os vós, quero falar com todas as idades, porque se tu não tens mais filhos a quem tu vais comunicar estas verdades que aqui estão inclusas, tu tens a responsabilidade de levar às novas gerações aquilo que é o determinante, aquilo que é o fundamental. E Deuteronômio 6 tem esta linguagem, dizendo: eu tenho coisas que eu desejo que estejam no coração. Coração é a parte mais íntima do ser humano, e essas coisas que estarão no teu coração, tu não ficarás com elas para ti. A gente pensa que as coisas de Deus são nossa propriedade exclusiva, e assim como um dia nós fomos tocados por Deus e guardamos as suas palavras, que o mesmo acontece automaticamente com os demais. Não, Deus quer nos instrumentalizar, a mim e a ti, para que nós inculquemos no coração das nossas filhas e dos nossos filhos isto que está no nosso. Inculcar é fazer grudar na alma, é fazer grudar no coração, é tatuar de tal maneira que nem um tatuador, nem um cirurgião plástico da maior experiência é capaz de sacar. Estas palavras, elas deverão ser motivo das conversas diárias, quando a gente está na mesa, quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo, quando a gente está deitado e quando a gente se levanta. E mais, estas palavras, nós vamos até colocar um barbante no nosso dedo. Lembra antigamente, quando nós não tínhamos agendas eletrônicas e nem agendas de papel, e que o vô ou a avó amarrava um barbante no dedo, e a gente perguntava: vó, para que esse barbante? É para me lembrar de tirar o pão do forno. Lembra? Aquele barbantão ceboso, de tantas vezes que a avó usava ele, porque até barbante era curto e tinha pouco. E a mesma coisa é para fazermos com os valores de Deus, é para atá-los com o sinal da tua mão, e é para marcar esses valores de Deus na soleira da porta e na própria porta, é para estar gravado. E o que é para estar gravado? O que é o fundamental que o autor de Deuteronômio tem em vista? Toda a funcionalidade de uma casa, todo o tipo de relacionamento familiar e todo tipo de relação que Deus deseja ter conosco e que deseja ver na nossa relação como pai, como mãe, com as nossas filhas e com os nossos filhos. E isto se transforma numa dinâmica tão poderosa, que orienta as vidas daqueles que nos são preciosos. E eu gostaria de hoje à noite compartilhar com vocês alguns destes valores que nós precisamos carregar como pais, mas não só como pais, como mães, como vô e vó, como filho e filho, como tio e tia, como madrinha e padrinho. É uma palavra que eu gostaria de repartir, não com alguns, mas com todos os presentes hoje à noite. Eu gostaria de compartilhar alguns itens que são uma espécie de um checklist. O que é um checklist? Um piloto, ele entra na cabine do avião e alguém naquele momento ou alguém anteriormente dá uma lista de questões que ele deve uma por uma verificar, uma por uma checar, uma por uma observar, e ele deve olhar a primeira, sei lá qual é a primeira, fechar a porta da cabine, fecha a porta, não pode, não, está escrito aqui na lista, é para fechar, mas está muito quente, é para fechar.
fechar. Enquanto não fecha, não vai para o ponto 2. Segundo ponto, não sei qual é o segundo. Enquanto o segundo ponto não está claro, não vai para o terceiro. E assim o piloto tem uma série de observâncias. O checklist também é aquela receita que a dona de casa tem quando ela vai fazer um peixe. Ela tem lá o checklist. Primeiro ir no supermercado e comprar linguado, tá? 1 quilo de linguado para 2 pessoas. Checklist diz isso. Segundo, comprar pimentão vermelho, amarelo e verde. Enquanto não comprou o pimentão vermelho, amarelo e verde, não vai para o terceiro. E assim vai indo. Uma lista que vai de cima a baixo. E quantas vezes que pessoas, ao seguir uma receita, esqueceram do que achava que já estava gravado, o fermento, ou o sal, ou o açúcar, e falhou. E há determinados valores na nossa vida que nós precisamos constantemente checá-los, constantemente verificá-los, tê-los diante dos olhos para a boa funcionalidade da nossa vida. E eu quero compartilhar alguns destes elementos que para mim são básicos, são fundamentais, são inegociáveis, para que nós, como família, possamos ser mais bem estruturados. Aliás, tempos atrás, alguém me disse: pastor, tem que falar mais sobre a família está em crise. Não, pastor, eu disse: não, a família não está em crise. Mas como? Não está em crise? Não está. Pastor, mas tantas vezes o senhor já falou, deu a entender que a família está em crise. Não, a família não está em crise. Quem está em crise são aqueles que fazem parte da família. Pode ser o pai que está em crise, pode ser o marido que está em crise, pode ser a mãe que está em crise, pode ser a esposa que está em crise, ou pode ser pai e mãe, esposo e esposa, ou pode ser um filho, uma filha, por uma crise, por razões mil está em crise. Aquilo traz conflitos para dentro da família. A família, do ponto de vista de Deus, é perfeita. Quem não é perfeito somos nós que dela participamos. E se nós seguimos, nos ditamos, se nós seguimos os valores do que se compreende por família, e a Bíblia está muito bem explicitada, é muito bem claro sobre isso, então cabe olhar para nós. E eu gostaria de compartilhar então alguns pontos. Primeiro, um pai que é pai, que ama os seus filhos, as suas filhas, precisa cada vez mais amar a mãe dos seus filhos, das suas filhas. Eu sei que há algumas questões que nós não podemos ignorar. Às vezes não temos mais a mãe dos nossos filhos conosco, por razões N. Mas não vamos entrar nesse tipo de exceção. O princípio, o valor número 1 da nossa lista do checklist continua inalterado. Para o bem dos nossos filhos, convém que nós amemos a mãe deles. Convém que nós a amemos profundamente. Alguns leitores bíblicos, e especialmente alguns machistas, e temos pessoas que leem a Bíblia com os olhos machistas, e não são só homens que fazem isso, às vezes mulheres, quando leem o capítulo 5 de Efésios, dão uma atenção num determinado versículo, que não é o central de Efésios. Sim, não é o central a ser destacado. O central de Efésios 5 é: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não tem coisa melhor para minha filha, para o meu filho, do que amar a mãe dela, a mãe dele. E se tem coisa que traz segurança para os nossos filhos, é quando eles percebem isto,
se tem coisa que evita taras e uma série de conflitos, é quando eles precisam, quando eles percebem isso. E nós amamos a mãe das nossas filhas, dos nossos filhos, através de expedientes dos mais simples. Dos mais simples. Um expediente simples de amar a mãe dos nossos filhos é, por exemplo, abrir a porta antes dela entrar no carro, abrir a porta antes dela sair do carro. Hoje cedo, alguns maridos queriam bater em mim depois do culto. Douglas, ela vai achar que ela não tem capacidade para abrir a porta. Felizmente, uma mulher que gosta de mim escutou aquilo e veio em minha defesa. E ela disse: sabe, Douglas, nos primeiros anos de casado, e aí apontou para ele fazia isso. E eu me sentia mais importante que a Lady Di lá da Inglaterra. Aí ele esqueceu. Uma outra maneira simples de nós amarmos a mãe da nossa filha, a mãe dos nossos filhos, é de vez em quando, não precisa ser todas as vezes, e não precisa ser só em público, mas de vez em quando nós, quando ela vai sentar-se para uma refeição, puxarmos a cadeira, querida, com permissão, puxarmos a cadeira, e assim ela vai e se senta, e nós, antes dela sentar, nós empurramos a cadeira, ela se senta. Ah, mas isso é coisa de tempos da monarquia. Olha, não precisa fazer sempre, uma vez por mês, já tem efeitos que o Kama Sutra não consegue competir. Olha, é miraculoso. Uma vez por mês, puxa a cadeira daquela que tu amas e permita que ela se sinta uma princesa. Tanto faz a idade dela, tanto faz. Ou, de vez em quando, dando um presentinho especial, especialmente em datas especiais. As mulheres gostam de ganhar um mimo, e para ela todos os dias são datas especiais, mas se nós esquecemos, o dia da mulher é uma catástrofe. Se nós esquecemos o dia da amiga, é um caos. Se nós esquecemos o dia da esposa, é um vulcão que rompe. Elas gostam que nós valorizemos as datas, porque as amigas delas compartilham da riqueza que isso significou para elas através da atitude dos maridos, e elas pensam, mesmo que o marido não teve essa intenção, o meu é insensível, não gosta de mim, então dá um chiclete para ela. Pois de uma certa idade tem outra função. Dá uma flor, vai no velório, pega uma flor. A Bea por muitos anos sabia que as flores mais bonitas que eu trazia eram do cemitério evangélico, não que eu tirava dos cultos, mas o cemitério evangélico está cheio de plantas, e eu me dava bem com o zelador, e já sabia, pastor, vai levar uma flor para o seu esposo, olha as mimosas como estão amarelas, e ele me cortava, eu levava. Faz uma parceria com algum zelador do cemitério. De vez em quando escreve um bilhetinho para ela. Pega na mão dela. Pega na mão dela. Não para dizer, mas tu tá cheio de rugas aí, velhinho. Não diz isso, que tu leva uma panela de ferro na cabeça. Diz para ela como as mãos dela ficaram mais bonitas com os anos, e que nas mãos delas está escrita todo o amor que ela teve por ti, e todos os sacrifícios que ela fez por teus filhos e filhas. Se encanta. Faz ele. Fale bem dela na frente dos filhos, não só pela comida. Não, os elogios sobre a comida não são os elogios mais que tocam as mulheres.
como o teu sorriso está bonito hoje, como o teu cabelo está com um cheiro gostoso. Não vai fazer isso logo depois que ela fritou 1 quilo de batata frita, não convém, aí ela vai perceber que não está sendo hipócrita. Também não dá uma indireta, seria bom lavar o cabelo agora. Não, mas não faça isso. Tem marido que faz, tem marido que pega a mulher aqui e diz: ah, os anos te marcaram, né? Gente, isso demole. E até apelidam ela de gorda. O marido que chama a mulher de gorda deveria experimentar a abstinência de tudo que é coisa perversa. Apelidar a mulher, ô gorda, mas eu sempre chamei ela, desde que ela era magérrima, chamava ela de gorda. Deu no que deu. Deu no que deu. Um filho, uma filha que percebe que o seu pai ama a sua mãe, ele vai ter uma estabilidade e um equilíbrio emocional acima da média. Pode crer. Quem mais recebe os dividendos das nossas manifestações de amor são os nossos, para com a nossa esposa, são nossas filhas e nossos filhos. Segundo item do checklist: um pai que ama os seus filhos e filhas ouve, escuta os seus filhos desde que eles são pequenininhos, antes deles aprenderem a falar. Sabe o que eles comunicam pelo choro tipo A, choro tipo B, choro tipo C, choro tipo D. São no mínimo 4 choros diferentes que as crianças até 1 ano de idade têm, ou até aprenderem a falar. Um pai, a mãe já sabe, ela tem muito mais intuição, mas o pai vai se tornar mestre no decifrar qual é o conteúdo do choro A, B, C e D. E vai reagir a isso. O pai não diz: ah, filho, agora eu estou leso a 0 hora, correio do povo, espera só um pouquinho, esse pouquinho é 3 horas. Ah, filho, agora não vai dar, eu estou aqui vendo os negócios, uma oportunidade rara de como eu posso trocar os pneus do meu carro economizando R$12. E está lá 2 horas no smartphone. Ah, filho, agora não vai dar que o pai está trabalhando. Ah, eu estou tão cansado, filho. Há uma pesquisa que foi feita que uma criança dos primeiros meses de idade até os 15 anos de idade, já quando não é mais criança, evidentemente, já quando é um moço, uma moça, um ser humano do primeiro ano de vida até os 15 anos de idade, em média, faz 500 mil perguntas ao pai. Sabiam? 500 mil perguntas ao pai. Muitas delas são perguntas repetitivas. E são repetitivas porque o pai não respondeu nem na primeira vez, nem na 100ª, nem na 1000ª. E são perguntas que a gente não precisa ser doutor na área, mas que nos dão a oportunidade de estabelecermos um vínculo emocional, de estabelecermos um vínculo de comunicação, deles perceberem que nós temos interesse e damos atenção a ele. Ponto número 3 do checklist: um pai procura por oportunidades diárias para dar ao filho e à filha um sentimento de pertencimento. O que é isso? É aquele sentimento que a menina, que o menino tem: o pai me ama. É a convicção que o filho tem: o pai me ama. É a convicção que a filha tem: o pai se preocupa comigo. É a certeza que o filho tem que, faça ele o que fizer, o pai sempre o amará. É aquela certeza que o filho tem: o pai não desiste de mim. É aquela convicção que a filha tem: com o meu pai eu posso contar a qualquer hora do dia. Eu ligo e ele atende.
Pertencimento é aquela convicção que o filho tem que meu pai não tem só sermões para me dar, mas sempre tem um colo para me oferecer, que não só me xinga, mesmo que eu faça as maiores barbaridades, mas que se preocupa comigo. E a pertença é um sentimento que todos nós precisamos ter. Quem não tem o sentimento de pertença, quando adulto como nós, quando nós não temos o sentimento de pertença, que eu pertenço a alguém, no caso eu pertenço ao meu filho, e se eu não tiver esta segurança e esta convicção e este sentimento, se eu não tiver este sentimento que eu pertenço a alguns de vocês, no sentido de que para alguns de vocês eu sou precioso, então não vale mais a pena viver, e muitas vezes a vida termina aos poucos, ou de um momento para o outro drasticamente, porque aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, ou aquele filho, aquela filha, não teve a convicção, eu pertenço a alguém, e já que eu não pertenço a ninguém, que tudo se estopou. A não pertença de um filho gera desequilíbrios e gera buscas insanas e loucas para pertencer ao primeiro que acena a eles. E tem muita gente acenando para as nossas filhas e os nossos filhos, especialmente quando pequenos, as nossas netas e netos quando pequenos, e percebem nos olhos dos nossos filhos, nos olhos das nossas filhas, que eles pertencem a alguém ou não pertencem, e eles são aves de rapina, eles são predadores desgraçados, que sugam a vida dos nossos filhos, através dos mais diferentes expedientes. O quarto item do checklist, no Dia dos Pais, ele decide que ele não vai cansar de manifestar continuamente o quanto que ele ama a sua filha, seja ela pequenininha, jovem adulta ou já adulta. Um pai vai fazer questão de mostrar para a filha dele, tanto faz a idade que ela tem, tanto faz a idade que o filho tem, que ele o ama, que ela o ama, e diz isto com palavras e diz isto sem palavras. Faz declarações de amor para a filha e para o filho, declarações honestas que gerarão autoestima, confiança e permitirão que ele e que ela desabrochem para a vida. E os nossos filhos, antes deles saberem o que é amor, eles já precisam escutar que nós os amamos. Não adianta deixar para falar isso mais tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Mas, na medida que os nossos filhos e filhas ouvirem, perceberem que eles são o nosso grande amor, nesta mesma medida eles vão se abrir para o amor de Deus, como Pai Celeste. Veja, portanto, eu dizer para o meu filho de 37 anos que eu o amo, é um dos expedientes de evangelização para que Deus toque no coração dele. Ou dizer isso para uma criança de 3, 4, 5 anos, é um método de evangelização dos mais preciosos que nós temos. Eles se desabrocham para as coisas de Deus, na medida que eles perceberem o nosso encantamento pelas vidas deles, e eles perceberem que eles são o que mais precioso nós temos. Eles são mais preciosos do que o nosso emprego, eles são mais preciosos do que o nosso ganha-pão,
eles são mais preciosos do que os nossos projetos. O quinto item na nossa checklist: um pai precisa cada vez mais buscar por oportunidades de estar junto com o seu filho e a sua filha. Tem um tempo muito curto que os filhos querem estar conosco como pais e mães. Os primeiros anos de vida eles querem estar muito com o pai e com a mãe. Chega numa época, na pré-adolescência, que eles não querem mais estar com o pai e mãe. Chega na adolescência, eles nem querem ser vistos ao lado do pai e da mãe. Nos primeiros tempos de adulto, eles até comentam com os amigos quão cafonas e quão grossos e quão caducos que é o pai e a mãe. Lá pelos 30, pouco a pouco eles vão descobrindo que lá em casa tem alguém que é inigualável. E nos 40, 50, eles vão perceber: puxa vida, e eu nem sabia que meu pai era tudo isso. Mas como é que isso nasce? Isso nasce quando nós, desde que eles nascem, gastamos tempo com eles brincando. Não sei por que na nossa sociedade se colocou um princípio totalmente errado: a mãe cuida das gurias e o pai cuida dos guris. E alguns ainda têm um princípio mais errado ainda: criança pequena é cuidada por mãe, pai tem que ganhar o pão para sustentá-los. Quando eles forem mais velhos, aí o pai vai assistir o jogo de futebol com eles, ou vai fazer uma viagem. Aí os filhos não querem mais ser com o pai, com o pai. Então, é brincar com eles, é passear com eles, é pescar com eles, é jogar bola com eles, até com as gurias. É ir no estádio com eles e andar por aí, é consertar coisas com eles. Eu lembro de um rapaz, vocês não vão acreditar, um estudante de engenharia elétrica. Hoje ele é uma sumidade na área dele. Ele não sabia, como estudante de engenharia elétrica da PUC, para que lado desatarracha ou atarracha a lâmpada. O pai nunca ensinou. Tem pai que não explica, tem pai que nunca deixa o filho cortar grama. Pode estragar minha máquina que custou 385 pila em 12 pagamentos. Ele não sabe a diferença de grama em pedra, vai aprender cortando. Tem pai que nunca convida o filho para cortar grama, a filha para cortar grama, para levar o lixo para a rua, para cuidar das cuecas e das outras roupas dele e dela, e de botar no lugar certo. A mãe cuida disso. Não, o pai, ele mesmo também bota as suas roupas sujas lá naquele latão, lá naquele balaio, ou não sei aonde. Mas gasta tempo falando das coisas da vida. Sexto item do checklist, estou chegando no final para a alegria de alguns. Um pai ri e faz de tudo para criar um ambiente de muito riso em sua casa. Sabe, uma das calamidades que eu vejo nas casas é que se ri muito pouco. Às vezes marido e mulher não riem junto, não contam piada um para o outro. E pai e filho não riem, pai e filha não riem. E tem coisa que já descobriram através de uma porção de expedientes, que rir faz tão bem para a alma quanto uma pregação. Provérbios 17, 22, eu tenho que ler para mim mesmo sempre de novo. Olha o que está escrito, Provérbios 17, 22. Eu tenho que gravar isso na minha cachola. 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aqui é uma casa séria. Filho, te desejo um bom dia para ti hoje. 5 aninhos a criança. Um bom dia.
Como é que foi a escola hoje? A professora foi querida para ti? Tem que desaparafusar alguma coisa. Tem algumas auréolas de pessoas que estão apertadas demais. São tão santas que não tem mais tempo para rir, para brincar e se refestelar. Sétimo, penúltimo item do checklist: o melhor pai do mundo. Sabe quem é? É aquele pai, o melhor pai do mundo. É aquele pai que busca incessantemente por uma maior intimidade com o Pai Celeste. Não tem coisa mais valiosa para os nossos filhos do que perceber que muito mais do que frequentar uma igreja, do que muito mais do que seguir ritos de uma igreja, do que trabalhar numa igreja, é que nós amamos o Pai Celeste. Isto é fantástico. E o último item, vocês sabem que nos desertos do norte da África, aquilo é terrível. Já vimos em filmes os que viajam pelos desertos em camelos, com aquelas roupas para se proteger do calor de quase 50 graus, derretem quase. Alguns desmaiam, alguns morrem, o coração entra em colapso, tamanho calor. Só tem areia, areia e mais areia, escorpião e serpentes, cobras. E os viajantes pelo deserto, eles não veem a hora de encontrarem com um pequeno oásis. E os viajantes se aventuram no deserto da vida, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde um oásis vai aparecer. Aquelas palmeiras verdejantes, aquela água límpida e cristalina, aquele lugar que lhes propicia um descanso, um recuperar da força. E aí alguns dizem: valeu tudo, porque há um oásis. A verdade é que no nosso mundo não existem muitos oásis. Não existem. Há alguns especialistas que falam que até algumas décadas atrás o número de oásis eram maiores do que hoje. Quais são alguns oásis? A nossa casa pode ser um oásis, onde os nossos filhos gostam de estar, onde nós ajudamos a nossa esposa a transformar aquele ambiente num ambiente agradável e gostoso, num ambiente em que eles têm a liberdade de trazer os amigos, num ambiente em que eles têm liberdade de trazer as amigas, onde a mãe não rança porque os amigos deixaram um prato de louça suja que ela teve que... Está pensando que eu sou escravo de ti, desses guris que vem aqui? Nunca mais! Estragou o oásis. É como botar veneno lá na fonte. A nossa casa pode ser um oásis para os nossos filhos e filhas. E existe um segundo oásis, que é a igreja de Jesus Cristo. E depois disso eu não enxergo muitos. Talvez um ou outro clube, mas já não era mais o que era. Na escola, mais ou menos. A turma na rua, não se vai mais para a rua. São poucos os oásis depois da casa e depois da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou pensando na igreja como aquela coisa formalística, pesada. Quando eu falo em oásis, eu penso naquele lugar onde eu vou para me alimentar, onde eu vou buscar por valores que me tocam e que me sustentam.
sustentam, me dão força nas minhas adversidades. Quando eu penso na igreja, naquele lugar onde é que eu posso ser o que eu sou, sem andar mascarado, onde eu não preciso provar nada, onde eu posso fazer experimentos de me envolver com coisas que favorecem a mim, mas favorecem outros. Eu sei que às vezes os nossos filhos não têm boas impressões sobre a nossa igreja. E eu sei que às vezes eles são críticos, e críticos com razão muitas vezes, sobre o que acontece entre nós. Eu sei que às vezes pais olham para o oásis e dizem: puxa, essa palmeira aí não está tão verde assim, essa água está meia turva. O homem que está cuidando do oásis não é o bicho. Estou falando alegoricamente. Em termos de igreja, a nossa tentação é de, na mesa, por exemplo, fazermos os discursos mais negativos sobre a nossa igreja diante dos nossos filhos, quando são pequenos. Isto é mortal. Isto gera neles uma aversão pela igreja na vida adulta. Quando falamos das lideranças erradamente, não estou dizendo que nós não devemos ter discernimento, devemos ter, e ai de nós se não tivermos, e se não ajudarmos os nossos filhos a ver a diferença entre o que é correto e o que é errado, o que é princípio inegociável e o que é palpite e o que é gosto pessoal. Mas um dos grandes crimes que nós podemos fazer às novas gerações é comermos o nosso pão que é misturado com as nossas raivas contra pessoas, contra lideranças. E deixe-me dizer, eu digo isso sem problema de fazer defesa em causa própria, porque vocês me conhecem. Se entende errado é porque não me conhece. Um dos maiores crimes que se pode fazer é falar mal da vida do pastor. O filho não vai querer saber mais nada da igreja. Se meu pai vai nessa igreja e ele falando mal desse pastor, então eu vou. O mínimo que ele faz é ir para outra igreja. E o máximo é que ele pode criar um coração tão duro contra as coisas de Deus, não contra o pastor lá. O pastor passa, o pastor vai se mandar, o pastor vai se aposentar, o pastor vai morrer, o pastor vai desaparecer, mas Deus, ele é o sempre eterno. E as minhas atitudes erradas contra aqueles que são das lideranças, contra o dirigente do coro, contra o dirigente do grupo de estudo bíblico, contra os músicos, cada vez que eu chego lá em casa e ranço e falo mal dos músicos, eu gero no coração dos meus filhos uma aversão à adoração. Está vendo? O jeito que ele tinha o violão era para aparecer. E viu aqueles acordes que ele deu? É só para mostrar que ele é o tal. E tem gente que faz isso. Devia ficar mudo instantaneamente e nunca mais poder falar, porque isso faz com que o nosso filho e a nossa filha não tenham desejo de adorar a Deus. Às vezes nós achamos defeitos demais desse oásis, gente. Pode ser que o pastor não seja bom mesmo, pode ser que os músicos, um ou outro, não seja bom mesmo, pode ser que os hinos não sejam os mais bonitos do mundo, pode ser que o texto bíblico foi mal escolhido, pode ser que a voz daquele que estava falando não era da melhor qualidade, pode ser que o plantão não foi simpático, pode ser que o cafezinho não estava quente, pode ser um monte de coisa, mas não convém desfazer o oásis, porque ele tentará viajar adiante no deserto e ele está sujeito a ser enterrado no deserto, porque ele desprezou por impulsionamento do pai ou da mãe que aquele deserto não era bom.
quando era um lugar, mesmo que a água não era bem límpida, ela era pura e purificadora. Mesmo que o coqueiro não era o ideal, oferecia uma sombra restauradora. Checklist. Eu falei no A e no B. O A tem a hora certa de levar as flores. O B tem princípios que nós precisamos levar em conta para que nós não cometamos o deslize de levar a flor na hora errada.